Representando o Ministério Público, na tarde dessa sexta-feira, aqui na Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Capibaribe, doutor Iron Miranda fala mais sobre essa reunião importante, junto também com forças de segurança da cidade, além da população local, alguns vereadores, outros pré-candidatos. Com certeza, o objetivo da reunião para mim foi alcançado, que era buscar esclarecer para o público presente e sobretudo através das redes de informação também presentes no local, blogueiros e tudo mais, o maior parte possível de eleitores e do público em geral, não apenas os candidatos presentes, seja os vereadores eleitos, candidatos à reeleição, seja os postulantes a ingressar nessa casa legislativa, nós procuramos torná-los cientes das regras que regem o pleito eleitoral do corrente ano, em especial as regras proibitivas no que diz respeito à veiculação de campanhas publicitárias, né? De um modo geral, a partir do dia 16 de agosto, quando começa de fato a campanha eleitoral no que diz respeito à publicidade. Referente a essas regras, Santa Cruz de Capibaribe tem algo bem interessante, são malas, são movimentações políticas. Essa orientação que o senhor passa e passou para esse público que está aqui, que está em casa nos acompanhando nesse exato momento. Mala é proibido, né? Isso eu procurei deixar bem claro, mala é proibido. O que não está proibido, evidentemente, são as passeatas feitas através de carros, utilizando como suporte veículo sonoro, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma bicicleta sonora, que existe com certeza aqui, né? Desde que dando apoio a uma passeata, a uma carreata, ou mesmo uma passeata de menor proporção, onde um determinado candidato está junto com seguidores, junto com pessoas de cabos eleitorais, por exemplo, distribuindo santinhos. Não é? Não pode ficar parado. A aparelhagem de som tem que ser volante. Né? Então essa aparelhagem de som tem que ser volante, mas não pode um carro de som sozinho circulando pela cidade fazendo campanha eleitoral para quem quer que seja, divulgando um jingle ou uma música de determinado candidato. Não pode. Se for verificado algum carro nessa circunstância, ele será apreendido pela polícia militar ou pela Guarda Municipal através do Departamento de Trânsito e só será liberado depois da eleição, se for da minha vontade. E esse entendimento que eu vou manifestar para a Justiça Eleitoral, certo? Para que os carros infratores utilizados de forma indevida no período eleitoral, depois de apreendidos, só seja liberado depois do período eleitoral. Como eu disse, o carro só pode ser utilizado estático, parado, em comícios. Se for em passeatas, carreatas, tem que ser volante. E acompanhando sempre uma passeata ou uma carreata. Não pode estar sozinho. O número mínimo de militantes em relação a uma movimentação como essa, mesmo tendo ali um efeito ou um veículo volante, seja ele de motorizado ou não motorizado, como o senhor chegou até a citar mesmo bicicleta aqui. Não existe um número mínimo efetivo. O que a gente não pode imaginar é que vai estar o candidato lá, sozinho, ou acompanhado da sua mulher, ou de um filho ou dois filhos seus, fazendo a distribuição de santinho com carro de som, o carro dele, sendo dirigido pelo cunhado dele, por exemplo, fazendo propaganda. Aí já eu entendo que pode configurar uma burla à legislação eleitoral. Pode se configurar uma burla à legislação eleitoral. O que a gente espera é que haja um ato efetivo de campanha, mas que seja com um número considerável, digamos assim, embora não haja uma previsão exata da quantidade de pessoas, mas um número considerável de pessoas envolvidas naquela passeata, naquele ato político pela distribuição de santinhos ou de cartazes entre uma determinada comunidade, seja feito pelo candidato e um número significativo de eleitores, ou de simpatizantes, ou de correligionários. Não é? Eu não posso dizer um número, precisa ter 5, 10 ou 15 pessoas. Eu não posso dizer agora porque não existe legalmente uma prisão efetiva, mas tem que ser um número que não configure uma ação isolada ou solitária por parte do postulante. O que uma parte muito esperada nos pleitos aqui em Santa Cruz de Capibaribe são os debates. O que foi falado aqui, debatido sobre os debates sobre os candidatos, até porque teve um candidato a prefeito que ele procurou aqui, que segundo o mesmo, o Pérez não vai poder participar de alguns debates aqui em Santa Cruz de Capibaribe, e o senhor acabou orientando o mesmo aqui. Perfeito. Os debates serão feitos pelas rádios, de um modo geral, coligadas ou não, né, a partir dos postulantes ao pleito majoritário aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Né. Os critérios para o convite dos candidatos é feito pela rádio, não é feito por mim. Né. Se algum candidato se vê preterido, por exemplo, o partido que ele representa não tem representante na Câmara Municipal,
Municipal, na Câmara Federal, né? Não tem nenhum deputado federal, não tem nenhum senador. Aí, por conta disso, a rádio achou por bem apeá-lo de participar desse processo, indeferir a sua participação nesse debate. Se ele se sentir prejudicado, ele pode naturalmente recorrer à Justiça Eleitoral para que seja garantida a participação dele nesse debate. Agora, isso vai ser analisado caso a caso e, via de regra, as regras para um debate são definidas pelo órgão, pela emissora que está chamando, que está convocando ou que está realizando aquele debate entre os candidatos que farão esse debate.